abençoado pelo Pai. Abençoado por quem? E aí talvez você diga para mim: pastor, para mim, na minha vida, na minha história, na minha trajetória, bênção e pai nem fica na mesma linha, na mesma página. Talvez você diga para mim: ser abençoado e pai não anda no mesmo livro para mim, pastor, porque nunca vivi isso, nunca experimentei isso. Talvez a palavra pai para você, do ponto de vista natural, representou um grande vazio. Talvez a palavra pai representou um grande desgosto, medo, traumas, insegurança, abuso, bloqueios, rejeição, dores na alma, pressão. Mas eu quero te dizer que o Pai te trouxe hoje aqui, escolheu você para estar nesse culto, para dizer, primeiro, Ele te ama, e segundo, Ele quer te abençoar. Eu e você sairemos daqui essa noite abençoados pelo Pai. Só de termos vindo a esse encontro, de termos dito sim a esse compromisso, isso não é um ajuste, não é um encaixe, é um compromisso, já nos fez abençoados. Gênesis 35, verso 16, diz assim: depois que partiram de Betel, rumaram para Efratá. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase o quê? Raquel estava quase o quê? Morrendo, mas com o seu último suspiro, chamou o menino do que, gente? De o que mesmo? Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Benoni ou Benjamim, dor ou felicidade. Foi ele que matou a mãe? Foi ele que matou a mãe? Foi, pastor, o parto matou. Você acredita, Beto, que eu já preguei e já li pensando, realmente, Raquel morreu, vamos lá, logo após o parto de Benjamim, ok? Certo ou não, gente? Foi o nascimento de Benjamim que causou a morte? Nós não vamos entrar em perícia médica, fica tranquilo. O que pode ter causado a morte dela? Ah, pastor, uma série de coisas. Mas eu confesso para vocês que a Bíblia é maravilhosa, porque quando Deus quer nos dar uma mensagem, o mesmo texto vai acender dentro do nosso coração pelo Espírito Santo uma visão que até então a gente não tinha tido. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma visão que eu nunca tinha tido. Põe para mim o verso 17 antes. Não, aliás, perdão, 16. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata, que não tem acento ali. Raquel, porém, sentiu fortes o quê? Dores, e entrou em trabalho de... Quando ainda estavam a uma certa distância da... Alguma coisa chama a sua atenção? Ela entrou em trabalho de parto no meio da viagem. E gente, nós não estamos falando de viagem de carro, nem de avião, nem de barco. Nós estamos falando de gente andando a pé, montado no lombo de camelo. Aquele calor, aquele contexto pesado de viagem. E todo o estresse dessa viagem. Olha que coisa séria. Eu poderia dizer, e volto aqui no ponto que falei, nós não vamos aqui definir a causa morte de Raquel. Ninguém sabe. Sabemos o que foi a última coisa que aconteceu antes dela morrer. Ela deu a luz, ela conseguiu dar a luz. Mas ela está no meio de uma viagem. Talvez deveriam ter esperado mais um dia em Belém.
Talvez Jacó deveria ter perguntado para Deus: Senhor, a minha mulher está perto de dar luz, ou de repente esse menino pode vir aí, o menino ou menina, eles não tinham exame, né? Pode vir prematuro e tal, é hora de viajarmos? Porque eu não vejo no texto Jacó perguntando para Deus se era hora de viajar com a mulher grávida. Eu só vejo ele pegar a família, e não era pequena, e sair. Sabe qual é o nosso problema? Eu ouvi isso de uma pessoa esses dias. Essa pessoa falou algo, ele falou assim: nossa, mas Deus pegou. Aí ele falou assim, tipo, que Deus não tapa na cara dele. Mas o que me revoltou foi que tem cabra que é tão ruim que ele não sabe apanhar sozinho, ele vem chamar os outros para apanhar junto. Ah, como é que é? Ele chegou e falou assim: eu viajo muito de avião agora, tal, até pelo trabalho que a gente exerce. Ele falou: já fui para os Estados Unidos, fui para lá, para cá, e Deus foi abrindo portas e tal, e tal, e tal, e tal. Ele mora no Paraná, a gente está fazendo uma parceria de negócio. E ele falou assim: eu morria de medo de avião. E passou a ter um negócio voltado a isso. Morria de medo de avião. E aí, comecei a viajar de avião, comecei a viajar muito de avião. E nessa de viajar muito de avião, entro no avião. Na hora de levantar voo, antes de levantar voo, o que eu faço? Olha aí. Bacana. Quem veio para o culto hoje, saiu da sua casa para vir para o culto? Bacana. Você orou? Senhor, estou indo para a igreja, me abençoe e me guarda no caminho. Quem orou? Levanta a mão. Parabéns, estão melhor que eu, não orei. Talvez eu encoraje alguns aí que não tiveram coragem de falar, eu não orei. Eu orei hoje já, tá? Eu estou ouvindo um pecador pregar. Eu não orei necessariamente na hora que foi sair de casa. Senhor, estou indo ali para a igreja. E também não quero estabelecer uma doutrina religiosa de vou atravessar a rua. Senhor, peraí gente, deixa eu orar para atravessar a rua. Não é disso que eu estou falando. Ele falou: mas para me locomover no dia a dia, para sair. Ele falou: um dia Deus falou comigo. Foi engraçado. Você fala comigo, você confia a sua vida a mim. Quando eu fazer uma viagem longa, quando você sente que não tem o controle da situação, porque você vai entrar no avião, vai ficar no ar. Mas quando você sai da sua casa para ir para o trabalho, que você acha que você tem um controle, porque você está dirigindo ou isso ou aquilo, você nem ora. E ele falando assim que ele apanhou de Deus, mas eu sabendo o que ele queria pôr mais um na roda para apanhar. Eu não sou besta, já chamou um coletivo. Assim a gente divide as pancadas. Gente, família de Cristo é só para quem ama de verdade a palavra. Não dá, porque tem um monte de defeito, mas tem Bíblia. A gente vai na Bíblia, e Bíblia é palavra que confronta, que consola, que corrige, que encoraja, tudo. Bom, saí de lá reflexivo, voltei de lá para cá orando, mas até aí tudo bem, porque no outro dia eu já tinha vindo orando. Então isso aí, eu já vinha orando do evento no dia anterior, aproveitei estar sozinho no carro, pus louvor e vim orando, uns 2 dias, 3 dias, sei lá como. Mas aquilo me chamou a atenção, eu falei: é verdade, quando eu pego o carro e vou viajar, a gente ora. Quando eu pego o carro e vou até São Paulo, não ora. Não, mas já oramos em casa. Não, tudo bem, só estou dizendo sobre como é que funciona a nossa mente. A gente não vê uma oração de Jacó perguntando para Deus se era momento de fazer aquela viagem. E também não estou pondo a culpa em Jacó, pelo amor de Deus. A gente só vê Jacó pegando todo mundo e indo. No meio do caminho, Raquel falando: não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. A viagem, o esforço, o exercício acelerou o trabalho de parto. Isso é fato, está aqui. Acelerou. E no final, quando ela dá a luz, está para morrer, porque eu não vou falar, ela dá a luz e morre, ela põe o nome no filho, porque se morreu não dá mais para pôr o nome. Para quem acha que tem conversa com os mortos, leia Hebreus 9:27. Só vou dar um texto na Bíblia, os outros depois a gente faz um estudo, tá? Hebreus 9:27 diz: porque aos homens é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, julgamento. Não, pastor, mas é que eu invoco demônio, tá? É contato com demônio. Não tem outra coisa, é só com demônio. Ou a gente tem contato com Deus, ou com demônio, ou com anjo, ou com legiões. Não tem meio termo. Pronto. Bacana, falei. Beleza? Bíblia pura, não é? É isso aí que a gente está. Ela deu o nome antes de morrer. Vendo que ia morrer, ela falou Benoni. Que significa... O que significa Benoni mesmo? Filho da minha dor. Dor.
Imagine na sala de aula: dor, presente. Sofrimento, presente. A angústia daquela mulher morrendo fez ela direcionar toda a sua dor e revolta por estar morrendo ao filho, como se ele fosse o culpado da sua morte. Mas se esqueceu da viagem. Do mesmo jeito que a gente é expert em nomear responsáveis pelas nossas tragédias. A gente só esquece da viagem. O pastor não chamou eu para me dar uma oportunidade, por isso que eu não sei o que. Mas a semana inteira você orou, jejuou, consagrou. Não importa, por que chamou o outro? Talvez porque o outro tenha a semana inteira orado, jejuado e consagrado. Talvez. Como que a gente percorreu o caminho todo? É muito comum a gente levar sempre, ou quase sempre, se não falar disso, vai esbarrar nisso em algum momento, falar sobre família, casamento. Porque é a visão que Deus nos deu, tratar muito de famílias. Nós vamos separar porque ele fez tal coisa, porque ela fez tal coisa. Tá, mas antes de vocês separarem, só deixa eu saber um pouquinho da história de vocês. Porque vocês estão apresentando para mim o Benoni, mas eu quero saber a estrada antes do Benoni nascer. Alguém está entendendo? Ou eu estou muito louco? Ixi, pastor, o negócio está complicado. A gente foca no fruto, na pontinha da árvore, na folha, na flor, mas não observa como é que está a raiz. E não adianta. Tira um fruto podre, se a raiz é ruim, vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. A gente precisa tratar mais a essência. A gente é rápido em terceirizar culpa, em responsabilizar os outros. Eu preciso levantar um nome e culpá-lo pela minha vida não ir para frente. E aí se levanta a cultura em cima de cultura. É a cultura da influência, a cultura do ambiente, a cultura da geografia, a cultura da oportunidade, a cultura dos diplomas, é a cultura da unção, é a cultura de um monte de coisa. Mas e a cultura da autorresponsabilidade? Porque a Bíblia nos mostra homens e mulheres que pelo seu posicionamento de fé mudaram ambientes, mudaram cenários, mudaram geografias, mudaram política, mudaram famílias, gente. Então Deus continua mudando realidades quando alguém se apega a Ele de verdade. Mas a gente prefere gerar um Benoni. A gente vai lá e fala: a culpa é do Benoni. Se esse menino não tivesse nascido, eu não estava morrendo. O recado de Raquel é: eu estou morrendo porque ele está nascendo. Só que essa Raquel pediu a primeira vez para Deus: me dê filhos, senão eu morro. Porque ela não aguentava ver a Lia ter filhos e ela não. Mas ela era amada de Jacó, ela não. Gente, Raquel e Lia, Ana e Penina é um paralelo muito vivo de motivação e propósito. Por que motivação e propósito? Raquel pede a Deus filhos, porque ela está vendo que a Lia dá filho para Jacó e ela nada. Ana pede a Deus filhos, porque ela está vendo que Eucana dá filhos a Penina, Penina dá filhos a Eucana, e ela não. Mas um dia, o que eu disse? Não, guarda bem isso, parece bobeira, mas você vai fazer sentido. Um dia, diga comigo, um dia. Diga uma oração, um momento, uma oportunidade. É só isso que eu preciso. Não, se você entender, você já pegou. Eu estou na minha oportunidade hoje aqui, eu estou no meu dia, eu estou no meu momento. Pastor, seu dia hoje foi maravilhoso, foi desafiador. Mas eu tive um momento que foi maior do que todo o restante. E não estou falando que o dia foi ruim não, gente, pelo amor de Deus. Desafio não significa que é ruim, desafio, é desafio. Desafio, tem coisa boa, tem coisa difícil, tem coisa ruim, tem coisa mais ou menos. Desafio. Ana invoca Deus, está lá no primeiro livro de Samuel, a ponto de Eli pensar que ela está embriagada.
porque ela não conseguia nem falar, ela só derramava o coração diante de Deus. Só que naquela oração, Ana mudou a história. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo, eu consagro ao Senhor, ele vai ficar no altar, vai te servir, quando eu tiver idade certa eu entrego para servir na tua casa. Quer dizer, o Senhor me dá e eu vou ficar sem do mesmo jeito, mas eu vou ter o prazer de gerar, e vai ser para o Senhor. Tem gente que prefere não ter nada do que ter e dar para os outros. Não, eu vou dizer de novo, Jean, essa aí. Tem gente que é tão ruim, que prefere não ter nada só para não ter que dividir, só para não ter que compartilhar. Tem gente que é assim, irmão, mesquinho, com dinheiro, com coisas, com bens, com comida, com amizade, qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que aquele que é generoso vai prosperar ainda mais, vai ter ainda mais. A alma generosa prosperará. Quando Ana fala para Deus: Deus, já não é sobre mim, já não se trata da Ana, é para atender um propósito. Deus fala: então você vai receber, vai lá e dá para ela Samuel. Samuel só foi juiz, profeta, sacerdote. Aí ungiu Davi. Aí o que acontece? Raquel: Deus me dá filho, senão eu morro. Ela tem o primeiro filho. Alguém lembra o nome do primeiro filho da Raquel? Irmão do Benjamim. Gente, vamos estudar as 12 tribos de Israel. O Zezinho, gente. Jenny, que vergonha, Jenny. Você não saber. Filha de José. Só que ela está indignada porque a Lia vai lá e dá mais um filho. Ela fala: não. Lê o texto, lê a história de Raquel e de Lia. Indignada, ela briga com Jacó. Primeiro Jacó fala: por acaso eu estou no lugar de Deus e tal. Aí ela vai de novo, já teve o primeiro. Ela briga e fala: se o Senhor me der filho, eu vou morrer, ainda que custe a minha vida. Cuidado com as suas palavras. Eu não estou pregando que Raquel não prestava na área de Deus, não estou entrando no mérito, sabe? Aí a gente vai ver algumas coisas na postura de Raquel, na viagem, na saída, mas não vou entrar nesse mérito. O fato é que Raquel é impulsiva, é temperamental, e as palavras de Raquel trazem dor a Raquel, e por fim trazem morte a Raquel. E na hora da morte, mais uma vez, ela mais ou menos diz assim: eu vou sair de cena. Você nasceu, né? Você está vivo e eu vou morrer, mas eu vou te amaldiçoar. Tem gente que onde passa deixa um rastro de maldição, onde passa deixa uma lambança, onde passa bagunça com a vida dos outros. É mau testemunho de um lado, é mau testemunho do outro, é bagunça de um lado, é mentira do outro, é engano, é fofoca. Vai carregando marcas e marcas e marcas, até o dia que chegar uma marca dessa, morte. Vigia, não se torne assim. Se você é assim, deixe de ser assim. E se você convive com gente assim, alerte, e se não te ouvir, se afaste. Porque a Raquel não engravidou sozinha, engravidou? Mas alguém vai sofrer. Tem um pai sofrendo, tem uma família, um irmão sofrendo. Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras. A Bíblia diz, gente, que tudo que Deus criou, exceto o homem, Ele criou com o poder da sua palavra. Aqui nesse mundo. Haja. No homem Ele pegou o pó da terra, pôs a mão na massa. Na mulher Ele arrancou a costela dentro do homem, pôs a mão na massa e ok. Mas até chegar o homem e a mulher, tudo Ele fez com as suas palavras. O poder da vida e da morte estão na língua. Quem a ama vai comer bons frutos. A ciência já comprovou que o hábito de reclamar adoece.
envelhece, muda o ambiente. Ano passado, numa das reuniões que eu fiz com liderança, colaboradores, eu falei sobre isso. Gente, nós precisamos criar ambientes. Eu estava com aquela palavra no coração e vi um pastor amigo nosso que já ministrou na nossa igreja algumas vezes, falando sobre isso, que ele faz isso e a liderança dele é ensinada, tem que fazer. Se não fizer, então sai fora, não serve para ser líder. Criar ambiente de milagre, de presença de Deus, gente que profetiza, gente que fala de vida, gente que fala, mas e se o outro não vai? Não vai, ele não vai, eu vou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se não vai ter ninguém para ajudar, não vai ter ninguém para ajudar, eu vou levar uma glória maior sozinho. E se não vai ter, ei, para de reclamar, vai lá e faz. Porque gente que faz reclamando traz maldição para aquilo que faz e contaminação para o ambiente. Até no último instante ela abre a boca para nomear. Ela vai deixar um legado de dor na vida do filho dela. E gente, quem tem filho sabe, o pai e a mãe dá a vida pelo filho, não amaldiçoa o filho. Mas a angústia, a dor na alma, talvez o desespero por competição. Eu preciso ser mais desejada que a Lia, eu preciso ser melhor do que a Lia. Aí a gente vai cair na paternidade. Por quê? Porque o pai, o Labão, enganou o Jacó e deu a Lia quando Jacó queria casar com a Raquel. Olha o problema de palavras não honradas e palavras de morte. Olha o caos que traz para uma família. O Jacó casa com 2 mulheres quando ele queria casar só com uma. A casa dele se torna um lugar de competição, ainda que não seja tão aberto como a casa de Ana e Penina, de Eucana, mas é uma casa de competição. Ao ponto de uma das filhas de Labão morrer amaldiçoando o neto de Labão. Cuidado com o engano, ele pode levar maldições a gerações. Gente que vive enganando não traz maldição só para a própria vida, deixa um rastro de maldição nas gerações que estão vindo. A gente precisa andar na luz, a gente precisa andar na verdade. E aí o Jacó, que é um homem debaixo de uma herança, debaixo de palavra. Lembra Gênesis 12? Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó é o que de Abraão? Neto. Se a Raquel quer deixar para o neto do Labão uma maldição, para o neto de Abraão, Jacó tem uma bênção. E esse Jacó que era usurpador, oportunista, aproveitador, ou o que você quiser, Deus também quis mudar o nome dele. Mensagem para outro dia, mas deixa eu só te dar uma palhinha. Enquanto Jacó queria ser, para receber a bênção da primogenitura, Esaú, Jacó quer receber o nome de Esaú. Rebeca age com engano para Jacó receber o nome de Esaú. Deus tinha o nome para Jacó de Israel. Para de correr atrás de uma glória que não é sua. O que Deus tem para você é muito melhor. Para de correr atrás daquilo que não é seu. Eu vou dizer de novo: o que Deus tem para você é muito melhor. É um Jacó tentando ser Esaú e Deus procurando Jacó para fazê-lo Israel. É o Saulo querendo ser reconhecido e valorizado pelo sinédrio e tudo mais, e Deus querendo colocar Paulo, o apóstolo dos gentios, na Bíblia. Ei, a história que Deus tem para nós é sempre melhor do que aquilo que os homens têm para nos oferecer. A gente precisa confiar e alinhar nossas palavras. O pai do bebê Jacó, no entanto, o chamou de Benjamim. Se você pegar na minha Bíblia, você vai ver que está anotado aqui quando eu li, ó: renomeie rápido, profetize bênção e vida. A gente não pode ser lento em renomear coisas. A gente precisa renomear rápido. Quem esteve aqui domingo de manhã? A pastora ministrou e ela falou do dia que o irmão Hamilton foi baleado. E ela falou que a gente estava voltando de São Paulo, de um velório. Paramos em São Caetano, na Port Shop, recebemos a notícia. Aí estamos vindo para Santo André, indo para o hospital. Estava na Dom Pedro, lembro?
o local exato onde eu estava, frente o parque ali, Celso Daniel. E deixei, ela desabafou, ela falou, e natural e tal. E dentro de mim, o meu natural dizia, não tem jeito. Mas eu no espírito ali, Deus, e orando. E ficava uma guerra pensando, como é que eu vou lidar com isso? Como é que nós vamos resolver aquilo? Como é que nós vamos fazer aquilo outro? E tal, o natural guerreando um lado e o espiritual do outro. Mas eu falei, eu não vou dar uma palavra para o diabo. Falei, se o diabo quer uma palavra de desistência, eu não desisto. Eu tenho alguns momentos que algumas pessoas falam, pastor, tá não sei. Se eu não tiver vida para falar, eu vou ficar quieto. Eu vou levar a Deus em guerra de oração. E na hora que eu puder, eu vou falar de vida. E aí, tal, ela falou, desabafou, normal. Aí falou, mandou mensagem para uma pessoa ou outra, tal. Aí quando chegou uma hora que a coisa estava passando o ponto, ela contou isso domingo, quem estava ouviu. Eu cheguei e falei, chega. A palavra foi esta. Linda, eu te entendo. Eu não consigo mensurar sua dor como filha, ainda que eu ame seu pai como um pai, mas eu não sou filho, você é filha. Ser como não é ser. Falei, então, eu não consigo mensurar a dor, o que você... Mas chega. Você desabafou, você isso e aquilo. Daqui para frente a gente só vai falar de vida, a gente só vai falar de fé, a gente só vai falar de Deus. E não estou entrando em negação, se porventura a gente tiver que lidar com qualquer outra coisa, nós vamos lidar quando tiver que lidar. Agora o que a gente tem que lidar é que existe vida, e se existe vida, até na morte Deus é Senhor, mas se existe vida, nós vamos falar só de vida. Ela silenciou, ela falou amém. Falei, vou orar. Orei por ela, orei com ela. Dali em diante só falamos de vida. Está aqui a vida. E eu não estou falando que é por causa da gente, todo mundo orou, Mancela, a igreja, todo mundo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ser muito prudente com as nossas palavras. Que tipo de ambiente estamos construindo? De vida ou de morte? De bênção ou de maldição? Não dá tempo. Tem hora que a gente vai ter que ser firme. Tem hora que a gente vai ter que falar para a gente mesmo. Às vezes eu falo para mim mesmo, Rogério, chega. Basta, Rogério. Já deu. Alguém mais faz isso? Quem mais faz isso? Vocês mandam eu calar a boca? Basta, Rogério? Não, eu perguntei quem mais faz isso. Basta, Rogério. Atrevido, eu só fui vendo. Peguei a listinha aqui na hora de orar. Ah, Sara, Jenny. Silmara não surpreende pela desbocada. Roubou meu pudim? Você, não, nessa, Marcela, eu não vou falar. Você ainda vai no Pernambuco com a gente. Eu vou te apresentar o irmão da Célia. E pessoalmente ele vai saber quem foi que roubou meu pudim. Silvano, deixa eu vou pegar vocês. Gente, tem hora que a gente tem que falar pra gente mesmo. O salmista falava, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda louvarei. De uma forma mais delicada, mais bonitinha, ele está fazendo a mesma coisa. Ei, ô minha alma, chega, já deu, né? Já deu, calma, agora espera em Deus. Talvez, gente, não vou entrar em teoria aqui não, tá? Mas eu vou dizer que talvez, se ela profetizasse vida ali, talvez ela nem morresse. Mas ela desistiu da vida. Ela usou o restinho de força que ela tinha, só para deixar a revolta dela registrada. Tem gente que escangalha com tudo, mas quer deixar sua revolta registrada. Gente, que eu já vi de casamento acabar de novo, pastor, casamento de novo. Porque alguém quis deixar sua revolta registrada. Ela vai saber o quanto eu estou revoltado por causa disso. Ele vai saber porque eu estou revoltada por causa disso. E os dois vão saber o que é um divórcio. Alguém está feliz? Até quando? A imaturidade de um temperamento por causa de uma dor. Gente, ninguém está negando a dor. Ninguém. Mas em primeiro lugar, o bebezinho é o primeiro inocente da história. Porque ele está sendo carregado. Ele é um hóspede. Claro que tem um momento dele, mas até o momento da chegada dele é o corpo que decide também, não é só ele. O corpo começa a dizer vai, e ele diz vou. O corpo de Raquel foi sujeito a mudanças naquela viagem. E quem pagou a conta, ou quase pagou a conta, foi o filho.
Eu já falei sobre a gente terceirizar a culpa, mas agora eu quero falar, em nome de Jesus, seja livre do fardo que colocaram sobre você, colocando sobre seus ombros uma culpa que não é sua. Seja livre hoje, em nome de Jesus. Teve gente que quis colocar sobre você uma culpa que não lhe pertence. A pessoa fez errado, a pessoa não valorizou você, a pessoa rejeitou, a pessoa desprezou. O problema é dela, não tem nada a ver com você. Seja livre e avança na sua vida, porque o Pai quer te abençoar. Pastor, me rejeitaram. Problema deles que perderam alguém precioso como eu. Pastor, isso não é ser muito... Eu tenho que acreditar que eu sou imagem e semelhança de Deus. Alguém mais? Desprezaram. Deixa. Eu vou avançar e vou valorizar tudo que Deus me der na caminhada. Tudo e todos. Seja rápido em consertar. Eu vi uma frase esse final de semana e ela mexeu muito comigo e faz todo sentido. Errou? Seja rápido em reconhecer, consertar e recomeçar. Mas o problema nosso é que quando a gente erra, a gente quer ficar lamentando. O pior é que eu ouvi essa frase no meio de um BO que ia me gerar um prejuízo relativamente grande, em que o cliente comeu bola, mas eu podia ter mandado algo mais ali para deixar mais registrado ainda, e não mandei. E aí eu falei, não, deixa, eu assumo a bronca. Tem uma coisa que eu não sou nem frouxo nem covarde. Eu falei, eu assumo, pode deixar, o prejuízo é meu, eu vou resolver. Eu estou no lucro, eu estou no prejuízo, resolvo. E a hora que eu estou ali, aí sabe quando você para e você fica só lamentando aquela dor, lamentando. Eu falei, meu Deus do céu, mas o cabra, era ele que tinha que ver isso, não era eu, mas aí eu falei, não, mas vou resolver isso, porque aí quando eu comecei a resolver, eu ouvi a frase, errou, reconhece rápido, corrige rápido, reage rápido, recomeça logo, bora. Eu falei, é isso. Quanto mais tempo a gente fica lamentando, maior fica o buraco, maior fica o estrago. Quem entende o que eu estou falando? O que o Jacó fez? Não dá mais para salvar Raquel. Além de estar morrendo, ela desistiu da vida. Ela pegou o restinho de força que ela tinha e decidiu amaldiçoar quem ela achava que era culpada pela dor dela. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você não vai ser amanhã o pobre coitado que vai dizer, eu não dei certo na vida porque ninguém me ajudou, porque ninguém me deu oportunidade, porque ninguém... Chega, acabou. Essa pessoa de você ou de mim morreu hoje, está sendo sepultada hoje aqui, em nome de Jesus. Mas alguém me causou um mal muito grande. E aí? Você está vivo. Mas eu tenho marcas. Essas marcas contam a tua história. E tem gente que vai pagar para ouvir a tua história. Talvez essas marcas sejam a grande ferramenta que Deus vai usar para você ser instrumento nas mãos de Deus e abençoar outras pessoas. O Pai te abençoou, te sustentou, te segurou, teve com a gente, comigo, com você. Quando a gente virou conversa de risada e piada em mesas, Deus falou, fica tranquilo, filho, eu ainda tenho palavras para você. Eu ainda tenho palavras para você, de vida. O pai do bebê, no entanto, chamou de Benjamim. O que significa Benjamim? Um dos significados, felicidade. A mãe falou assim, dor. O pai falou felicidade. Se ela vivesse mais um pouquinho, ela fala dor, ele ia falar felicidade. Dor, felicidade, mata logo. Ei, cale. Eu não estou falando para matar ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Cale a voz que te incita, que te provoca a amaldiçoar. E alimente a voz que te chama para abençoar, porque essa é a voz do Pai. O Pai quer nos abençoar. Nós somos abençoados pelo Pai. Você crê nisso? Põe o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui. Você pode ter chegado aqui com uma marca terrível, mas Deus já começou a mudar essa história. Ô Benjamim, quem é seu pai? Jacó, Israel. E sua mãe, Raquel? Onde eles estão? Minha mãe morreu. Faz muito tempo? Ela morreu no meu parto. Só que nunca faltou amor do pai por Benjamim. Quando a gente lê a história de Jacó,
Quando Jacó vai ao Egito, quando José se revela aos irmãos, Jacó falou assim: vocês não levam para lá o Benjamim de jeito nenhum. Eu já perdi o José, eu não perco o Benjamim. Eu imagino os outros 10 ouvindo isso. Vocês podem ir, se algum de vocês morrer, morreu. Se algum de vocês não voltar, não voltou. Mas o Benjamim, ninguém tira. Gente, pastor, o senhor acha certo isso? Não, bom, em primeiro lugar, eu não estou aqui para julgar a história dos outros. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: se ao longo da vida, para Benjamim, faltou alguma coisa, porque alguém podia olhar e dizer, a mãe morreu por causa dele, o que for, nunca faltou o amor do pai. Ei, não importa o que esteja faltando na minha e na tua vida, não falta amor do Pai. Nós somos abençoados pelo Pai. O amor do Pai está ativo. O amor do Pai tem nome, tem endereço, tem direção. É Rogério aqui, tem. O segundo tópico, pode colocar por favor, presta atenção nisso aqui. O Pai fez o quê? Entrou em... Que paizão. Você pode dizer, diga, o meu Pai. Não, fecha os seus olhos. Talvez se você não tenha uma boa referência na terra, joga direto para o céu. Você pode ter uma boa referência na terra, também joga para o céu ou da terra. Fecha os olhos, para um instante, esvazia um pouquinho sua mente, desacelera um pouquinho, quieta o coração um pouquinho. Isso, calma. Fala comigo, meu Pai. O meu Pai. O meu Pai me ama e entra em cena para mudar a minha história, sempre que houver necessidade. Eu só preciso aceitar a palavra dele e o nome dele. Amém. Me chamaram de miserável, mas e o Pai? O Pai disse que nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Alguém me chamou de miserável, o Pai disse que eu sou mais que vencedor. Alguém me chamou de bastardo na primeira de João, na primeira carta de João, o Pai chama de filhinho amado. Alguém me chamou de tranqueira, imprestável. O Pai disse, não temas, eu sou contigo. Ei, a gente precisa, João, carregar no coração as palavras do Pai. O Pai entrou em cena. Todos nós caminhávamos perdidos para a morte e a perdição eterna, mas o Pai entrou em cena e pegou o Filho unigênito e falou, filho, você tem coragem? E ele falou, tenho, Pai, porque eu sei que o Senhor me ama, e eu também te amo, e eu sei que o Senhor ama eles, eu também amo eles, então vai. E o Filho deixou o seu trono de glória e desceu a esse mundo, morreu numa cruz por mim e por você. E a Bíblia diz que o Pai se agradou em ver o Filho daquele jeito. Imagina, o Pai olhou e falou, está feio, está terrível, mas tem uma alegria em mim. Todos eles e elas agora estarão comigo. Ele vai voltar. Eu dou 3 dias, sabe aquela história do eu dou 3 dias? O Pai falou, eu dou 3 dias, meu filho está de volta. Mas meu filho não volta sozinho. O Rogério volta junto com Jesus. É sobre isso, gente. Ser igreja é sobre isso. Abençoado pelo Pai, com a vida eterna. Abençoado pelo Pai, com um nome, com um abraço, com amor, com graça, com qualquer coisa que possa ter faltado ao longo da vida, mas da parte do Pai não faltou. O Pai entra em cena. Há uma nova história para quem, gente? Para nós. Cresça crendo e vivendo isso. É hora de crescer, igreja. Não, eu vou dizer de novo, é hora de crescer. É hora da gente parar de falar de morte, é hora de parar de falar de coisa ruim, é hora de parar de roda de fofoca, é hora de parar de inveja, é hora de falar de vida, 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 vida. Aí talvez você diga, mas pastor, eu não tive como Benjamim um pai para intervir
Talvez você diga aqui na terra, tenho no céu, mas na terra não tive, pastor, um pai para mudar, e aí o meu nome ficou aquele mesmo, tranqueira, vagabundo, lascado. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, é onde a gente termina. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, sabe? Alguém pode ter nomeado errado você e eu ao longo do caminho. Um dia alguém falou que a gente não ia dar em nada, um dia uma situação, mas o Pai entrou em cena, e isso é que importa. O Pai entrou em cena. Não viva lamentando a parte sombria da sua história. Celebre a restauração. Essa é boa para você anotar e não esquecer. Não viva lamentando a parte sombria da sua história. Todos nós temos uma parte, um momento, um dia difícil, um dia tenebroso, um tempo, uma estação de escuridão. Para de viver lamentando. Parece que a gente gosta mais de promover festa para as nossas dores do que para as nossas curas. Já vou falar de mim aqui, que é o meu jeito, você já sabe, né? Eu fico... Pastora viajou, foi para o congresso lá de pastoras e tal, feliz da vida, levei no aeroporto, ela e a Bela, e fiquei olhando. Aí eu passei assim na rua, aí vi um homem com uma senhora, ia atravessar, o homem com a bebezinha, correu, a senhora ficou para trás, eu parei o carro na hora, não senhora, pode atravessar também. E aí a bebezinha estava com um cobertorzinho, coisa na cabeça, descobriu assim, olhou, gente, era a Bela todinha, toda bebezinha que eu vi esses dias vai ser a Bela. E eu fiquei assim, falei, ô Jesus, o que eu deixei elas ir, né? Graças a Deus. Ia estar lá assistindo, linda, te amo. E aí a pastora já foi lá e pôs vídeo, e fez isso, fez aquilo, feliz da vida. Eu viajo e falo, não vou colocar nada, porque as outras vão falar, nossa, está no aeroporto, nossa, está isso, nossa, está aquilo. Nossa. Besta. Besta mesmo, besta. Pastor, então quando a gente fala que o senhor é besta, não tem problema. Vocês têm isso, eu posso falar, você não. Vamos organizar a coisa. Aí eu falar, tá tudo bem, você não. Ah, não é assim, Jenny? Eu falar que a Jenny nega bolacha, tudo bem. O outro falar, não, ela negou para mim. Às vezes a gente tem medo do que os outros vão pensar se a gente celebrar uma conquista. Às vezes a gente tem receio do que os outros vão falar se a gente celebrar uma conquista. Que em nome de Jesus, logo depois de você vir pedir oração pela maior dor da tua vida, eu vejo você celebrando a maior vitória da tua vida. Isso não tem nada de errado. Mas às vezes a gente pensa assim. Quem às vezes pensa assim? Gente, já contei para vocês uma vez que a pastora estava no encontro de mulheres, e quietinha, e uma irmã na frente rindo, pulando, e feliz da vida. Aí tem uma hora que chamaram lá à frente, foi, ela cruzou com essa irmã, a irmã congregava com a gente, estavam num evento de mulheres fora, e a irmã não tinha visto a pastora que estava na mesa de trás, na fileira de trás. Quando a irmã cruzou com a pastora, ô pastora, eu estou rindo aqui, mas não estou feliz não, viu? Eu estou mal, vixe, a vida está difícil. Silvana sabe dessa história. Porque a irmã queria ser o personagem sofrido da história. E às vezes a gente quer ser. Eu não quero ser o personagem sofrido da história, não. Estou falando que às vezes eu fico preocupado. Não, mas eu vou postar, os outros vão achar que não sei o que está. Ei, celebra. Olha para quem está atrás, diga celebra. Diga, Deus nos dá o melhor da terra. Não é para ostentar, nem para esbanjar, mas é para desfrutar e testemunhar. Celebre, testemunhe, desfrute. Amém? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9. Diz assim: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, porque disse, eu o dei à luz com muita o quê? Muita dor. Mais um. Esse a mãe não morreu, tá? Só doeu para nascer. Mas todo lugar que ele chegasse, todo mundo ia saber. Olha o cara que causa sofrimento para a mãe. Quando você vai buscar, e sai do raso da Bíblia, vai buscar na história, e entender um pouquinho mais, você vai ver que muitos dizem que essa questão do Jabes não é sobre o nascimento apenas, mas que ele foi um filho problemático, que ele causou dores. Inclusive,
Alguns dizem até que há a possibilidade dele ter tido problemas e eles tenham gasto muito dinheiro e ter trazido problemas financeiros para a família. Dores também financeiras. Enfim, independente do tipo de dor, o cara se apresenta como filho das dores. As Maria das Dores, coitadas, o nome, né? E tem algumas aí, Maria das Dores. Quem pôs o nome, não sei nem, às vezes, se pensava o que estava fazendo. Não, hoje em dia, graças a Deus, não vejo mais, né? Ai, que bonitinha essa bebida, qual é o nome? Maria das Dores. Dorzinha, vem aqui com o titio, Dorzinha. Amarrado, nome de Jesus, trem esquisito é esse, né? Sai pra lá. Vai, Jenny. A Jenny grávida. Mamãe, a Dorzinha vai nascer. Para lá? Não. Mas Jabes não teve um pai que na hora entrasse em cena e dissesse: não, o nome dele não vai ser esse. Não, vamos mudar a história dele. Como talvez seja o seu caso. Você diga: ninguém entrou em cena, pastor. Eu fiquei rotulado, taxado, julgado, o que for. Ninguém entrou em cena. Mas a Bíblia diz que ele foi o mais respeitado, o mais ilustre entre os seus irmãos. Por quê? Mesmo ele tendo esse nome, ele se destacou. Pastor, os outros devem ser muito lascado o nome. Por que ele se destacou? O verso 10 vai dizer para a gente. Jabes fez o quê? Orou a quem? Ao Deus de Israel. Só existe um Deus, só o Senhor é Deus. Ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território, ser comigo em tudo. Ele fala: Deus, vem ser comigo, vem, seja comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal. E o que? Aflição. Eu já sou conhecido como o homem das dores mesmo, vou orar. Vai que a Elisângela viajou, eu fiquei órfão. Ô Liz, volta. Linda, devolve a Elisângela, ela não pode ir mais não. O povo aqui fica aqui. Tem uns aqui que só ri. Participar mesmo que é bom nada, só ri. Como é que é? Vai que Deus ouve, vai que Deus atende, vai que Deus abençoa, vai que Deus olha para mim, vai que... Ei, se você não orar, vai mudar alguma coisa? E se você orar, pode mudar alguma coisa? E mesmo assim, quantas vezes a gente não ora? A gente vai perder alguma coisa, Beto. Obrigado, Beto. Na falta da Elisângela eu tenho o Beto aqui, graças a Deus. A gente vai perder alguma coisa por ter feito uma oração? Mas a gente pode ganhar alguma coisa? Muito. Eu sentadinho no carro, estacionei para comer. Deus falou assim: Rogério, deixa eu te falar uma coisa, é uma palavra. Falei: como assim, Deus? É uma palavra, muda o teu dia, muda a vida de qualquer pessoa. Só precisa de uma palavra, só precisa estar ligado comigo, só precisa me ouvir. Se tiver ligado comigo, se me ouvir, é uma palavra, é uma ligação, é uma mensagem, é uma oração, resolve, muda tudo. Eu falei: Senhor, então eu vou falar do Jabes. Ele falou: isso mesmo? Eu falei: mas eu vou falar da Raquel também. Pode falar dela também. Foi assim que nasceu a mensagem de hoje. Uma palavra, uma oração. Põe o tópico para mim, por favor, para a gente poder orar, já que estamos falando tanto de oração. Uma oração e tudo pode... Não, tem que ser... Gente, alguém precisa de algo que muda mesmo, assim, eu queria que mudasse a minha conta, cada dia 15, mudasse para dia 20, não falando disso. Alguém tem alguma coisa que passou, eu preciso que muda, mas eu preciso, meu Deus, é em mim, é dentro de mim, é na minha essência, é em quem eu sou, é no que eu sinto, em como eu vejo a vida, é em como eu penso e como eu ajo, é na minha saúde física, é na minha saúde emocional, espiritual. Em vez de ficar reclamando, amaldiçoando, praguejando, se distanciando de Deus, afastando da presença de Deus, mergulha, ora. E se Deus não der o que eu pedi? Ele não disse que vai dar tudo que a gente pedir, mas pode ter certeza que Ele não vai rejeitar as nossas orações. Alguma coisa Ele vai fazer. E se Deus fizer alguma coisa, nós já saímos no lucro. Aliás, se não, quando Deus fizer alguma coisa, já estamos no lucro. Uma o quê? E tudo pode? Diga a minha oração. E tudo vai mudar. É isso, gente. É a sua, é a minha oração. É o que muda. É o que produz vida. E o último tópico, pode colocar, por favor. Não
Essa aqui, gente, não desanime, não pare agora, não desista. Deus falou comigo na hora, eu gravei um vídeo no carro. Depois eu ponho o original lá. Eu sou demais, né, filho? Eu gravei o vídeo, aí eu tive que cortar porque tinha acabado de comer com o Rogerinho. Eu não aguento, gente. Ah não, amanhã eu ponho no story, se você quiser, você pergunta lá. E aí eu posto o vídeo pra você ver quem vai perceber o que deu de errado, que eu tive que editar o vídeo. Pronto, tô nem aí, não vou contar não. Não desanime, não pare agora, não desista. Você está a uma declaração, um posicionamento, uma palavra, e você veio, eu liberei sobre a tua vida, hein? Uma oração do seu grande, e eu creio que nós vamos receber em nome de Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir Jesus mais uma vez, Ele merece. Toda honra e glória ao nome do Senhor.